Graça e paz, igreja. Que saudade, gente. Só que nesse processo a gente vive um mix de emoção, né? E, igual o Washington falou, a gente está se adaptando à questão climática, fuso horário, mas para ir foi uma emoção de deixar. E para voltar também foi essa emoção de deixar e ser recebido. Não é fácil, irmãos. Não é fácil quando nós temos os filhos, os netos distante, mas, contudo, como se diz esta canção, eu preciso me alegrar, mesmo que seja em lágrimas. Né? É muito difícil deixar netinho, deixar filho, deixar genro, mas Deus tem um propósito para a nossa vida em todas as coisas. Né? Eu orei, pedi a Deus que minhas filhas casassem, Deus providenciou os meus genros maravilhosos, mas 2 genros levaram as minhas filhas para longe. Mas o Paulinho, por enquanto, está aqui, né? Mas a Dani, né? A Dani fala, mamãe, pode ficar tranquila, eu estarei. Mas é o que eu falo com ela, esteja sempre ouvindo a voz do Senhor. E se precisar de ir, vá. Vá cumprir os planos e os propósitos que o Senhor tem para a vida de vocês. Né? Amém? Mas eu estava com muita saudade de vocês. Nós somos um povo privilegiado. A minha família lá, para ir a uma igreja, eles têm que andar mais de 40 minutos de carro. É um país que tem algumas igrejas, algumas. Não é como o Brasil, que toda esquina você pode encontrar uma igreja. Não é assim. E isso dói muito no nosso coração. Muito. E as igrejas, a maioria das igrejas, algumas têm um mix, né, de membros da... Como que chama, amor, essa região para cá? Que eles falam? Latinos, né? E brasileiros, poucos espanhóis. E isso dói muito. Eu entendo que os nossos queridos, né, que saem da sua nação para ali ganhar a vida, prestar serviços a uma nação, eles precisam sim de congregar. Mas a gente precisa de entender que o povo espanhol, que o povo europeu precisa do Senhor Jesus. Deus proveu pela graça e a misericórdia dele, porque como eu vou pregar aqui nesta manhã, tem situações na nossa vida que o Senhor nos envia, a gente vê os milagres do Senhor, mas muitas vezes a gente não crê. A gente fica um pouco descrente. O que aconteceu comigo e com o pastor? Nós fomos convidados. Eu fui convidada para pregar em Luxemburgo, gente. Quem diria que um dia eu ia pôr o pé lá em Luxemburgo? Quem diria que um dia o pastor ia pôr os pés em Bélgica? Quem diria que um dia a gente iria na França? Mas sabe por quê? O Senhor, nesse tempo, Ele me deu uma palavra que eu vou compartilhar com vocês. É sobre o povo de Israel. Nós vamos ler lá em Números 13. Um dia eu estava fazendo uma devocional lá em Espanha, e o Senhor me deu esta palavra, e ontem eu pus ela no papel, lendo uma devocional. E é muito interessante o agir do Senhor, como o Senhor usa outras pessoas e tem usado nesse tempo e fora do tempo para falar ao nosso coração, para que possamos nos posicionar, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E se nós não nos posicionarmos quanto igreja do Senhor pessoal, não é 4 paredes, é eu, Beth, ali o pastor Ailton, a pastora Débora, o meu esposo, pastor, cada um de nós. Se nós não nos posicionarmos diante do Senhor, o Senhor vai vir e vai levar aqueles que são posicionados e nós vamos ficar. Muitas vezes pela nossa descrença, pela nossa falta de fé. E de crer no que o Senhor pode fazer. Muitas vezes por duvidarmos das promessas do Senhor. Vamos lá? Nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 31 do livro de Números, capítulo 13. Eu estou lendo na Bíblia do Obreiro, da Sociedade Bíblica do Brasil. Talvez tenha uma diferença de versão. A palavra do Senhor disse assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Assim como o Senhor ministrou no meu coração,
Que o Senhor possa ministrar no coração dos meus queridos, ó Pai, nesta manhã, aos ouvintes, ó Pai, que estão pela live. Senhor, que sejamos terra fértil, Pai. Assim como o Senhor tem trabalhado na minha vida com esta palavra, que o Senhor possa trabalhar na vida dos meus queridos irmãos, em nome de Jesus. E a igreja diz... Queridos, quando nós lemos o capítulo 13 de Números, nós vemos que o Senhor Jesus deu uma ordenança para Moisés para que ele enviasse, fosse conhecer a terra de Canaã. E ali ele escolheu 12, das 12 tribos, escolheu um representante, e estes homens foram. E junto com esses homens tinha Josué e tinha Calebe. A palavra do Senhor disse assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. As promessas do Senhor, elas são bem objetivas. Eu darei aos filhos de Israel. Mas quando nós vamos lendo o texto, eles foram, após 40 dias, esses 12 voltaram. Só que 2 tinha olhos espirituais para ver aquele propósito que o Senhor tinha, para crer naquela promessa que o Senhor tinha para o povo de Israel. Agora vocês parem, imagina 10, que chega e fala: lá mana leite, emana mel, minha terra boa, mas eles são fortes, é uma cidade já edificada, tem os filhos de Anak, E ali eles foram colocando o quê? Imposições diante daquela batalha, Claudinha. E ali eles inflamaram o povo. O povo ficou com medo. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Mas e a promessa? O Senhor falou que Ele daria. O Senhor em nenhum momento falou: eu vou tentar te dar. Eu vou tentar dar algo para o povo de Israel. Aquele povo que já tinha passado experiências com Deus, atravessou o Mar Vermelho, teve cordonizes, teve nuvens protegendo, teve sol, teve fogo, teve tudo naquele deserto. E ainda o Senhor transformou água amarga em mara, em águas doces. Mas quando eles veem batalhas, eles têm medo. E assim somos nós, irmãos. Eu vou contar meu testemunho, essa questão de Luxemburgo. Quando fala assim, o Washington falou: pastora, o pastor Arlen, a pastora Gabi, junto com o pastor Elias, nos convidou a estar ministrando a palavra lá. Arlen e Gabi, nós pastoreamos eles bons anos na antiga igreja. Hoje eles são pastores lá em Luxemburgo, levando a palavra do Senhor naquele país. E eu falei: meu Deus, eu fiquei meio descrente, gente. E aí teve uma noite que eu estava deitada e o Senhor me fez lembrar algumas profecias que eu já tinha recebido, que o Senhor uma vez mandou uma irmã falar comigo assim: tira seu passaporte e prepara as suas malas. Irmãos, isso já tem uns 6, 7, 8, até 10 anos. Na época eu fui, tirei meu passaporte, amor? Tirei meu passaporte, até porque a gente ia em Israel, mas o Senhor também não deixou nós irmos. E Deus sabe tudo na sua soberania. E eu tirei, e essas memórias vêm voltando à minha cabeça, das promessas do Senhor. E quantas vezes o Senhor nos promete tantas coisas e nós esquecemos destas promessas. Eu falei que Senhor, obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor trouxe a minha memória naquele tempo do que Ele poderia fazer na minha vida. Aí veio a memória: Senhor, o Senhor enviou a Isa para esta nação. Tem um propósito? Sim, tem. Mas não é só aquela nação. Esse país, Luxemburgo, é uma coisa mais linda, irmãos. É uma coisa assim, digamos assim, de outro mundo. De lindeza. Mas carente do amor de Deus. É uma frieza. A Europa é fria, irmãos. Fomos na Bélgica. A igreja linda, gostosa, maravilhosa. Mas é de latinos e brasileiros. São poucos cidadãos daquela terra.
E o Senhor nos levou, e é isso que eu quero dizer para vocês, em outras tantas coisas que o Senhor tem nos prometido a mim e a vocês, e nós temos agido como este povo de Israel, com os nossos corações não voltados para a vontade e o querer do Senhor, no cumprimento daquelas promessas. Eu não estou aqui falando de riqueza, porque a maior riqueza que o Senhor nos deu é a nossa salvação. Eu não estou aqui falando de prosperidade, porque prosperidade para mim é falta de necessidade. É trabalhando que a gente vai conquistando, porque o povo de Israel, quando eles se posicionaram, eles conquistaram Canaã, foi trabalhando, foi marchando, foi louvando ao Senhor, porque os levitas foram na frente louvando e tocando, engrandecendo o nome do Senhor. E quantas vezes nós preferimos abrir as nossas bocas e murmurar contra o querer e a vontade do Senhor para nossas vidas? Quantas promessas que você fala, Senhor, mas já tem tanto tempo, não importa o tempo. Tem promessas que o Senhor deu para mim, que meus olhos não vão contemplar, mas a minha descendência há de ver. Há de ver, porque é para eles entender que tem um Deus de Israel, um Deus poderoso, que está aqui nesta manhã com todos nós. E aquele que crê, aquele que confia, há de receber. Quantas vezes somos descrentes, como esse povo de Israel? Quantas vezes somos murmuradores, como esse povo de Israel? E aqui a palavra do Senhor nos ensina a nos posicionar. O posicionamento de Josué e de Caleb diante de uma multidão fez a diferença. Porque eles criam, eles viam com os olhos da fé a promessa ser cumprida para aquele povo, para eles e para aquela toda a nação, porque foi o Deus de Israel que prometeu. Não duvide das promessas do Senhor. Vamos subir, vamos possuir, sim. Aí, filho, vamos, eis que tem uma grande obra, né, Dani? E nós vamos romper aquilo que o Senhor prometeu. Pode não ser dentro do nosso tempo, lógico, mas vai ser dentro da lógica e do querer do Senhor. Porque quando nós entregamos algo nas mãos do Senhor, dizia minha mãezinha, entregue com a mão direita, mas levante a mão esquerda, mas não para pegar de volta, mas para agradecer. Porque no tempo do Senhor, tudo há de acontecer. Amém, irmãos? Estamos chegando ao final do ano. E creio que todo mundo, né, a maioria, não sei, tem um caderninho de propósito para 2024. E agora é hora da gente abrir o caderninho e ver, né, as promessas que já foram cumpridas. Mas eu vou dar um conselho, irmãos. Não procure as grandes. Procure as pequenas. Comece das pequenas pedras. Você vai olhando, fora essa pedrinha. Você sabe por quê, irmãos, eu digo isso? Porque nós tropeçamos muitas vezes no querer das pequenas pedras. As grandes pedras nós enxergamos. Mas Deus começa a agir ali do pequenininho para ver como que está a nossa fé, como que está a nossa confiança, como está nosso posicionamento, como está a nossa vida, como está a nossa intimidade com o Senhor. E o que acontece, irmão? Nos tempos difíceis, nos dias difíceis, o mais fácil é nós afastarmos da vontade, da presença do Senhor. Como é difícil você passando por uma grande tempestade ter a mesma atitude de Pedro e dizer, Senhor, faça-me andar sobre as águas. E aí nós vamos andando sobre as águas. Mas de repente nós também temos medo, como Pedro teve. Como a palavra do Senhor é linda. Às vezes temos medo, estamos descrentes. A palavra do Senhor nos ensina o quê? A permanecer confiantes na vitória que virá. Se não contemplar, Senhor, a minha geração há de contemplar. E vai ser de testemunho, vai ser legado deixado. Os nossos jovens estão aí trabalhando também da mesma forma, não duvide. Eu sei que hoje os dias são difíceis para esta juventude, para as crianças, para os adolescentes, entrar na escola, o que eles têm recebido. Mas que nós, quanto Pai, possamos continuar incultando no coração deles, Jesus Cristo é o Senhor. Profetizando que os nossos filhos são profetas sobre esta nação e sobre o lugar que o Senhor possa levar eles, seja eles ribeirinhos, seja em outra nação. Mas
ganhando também a nossa casa, a nossa família, os nossos primos, nossos irmãos, para o Senhor Jesus Cristo. E é no tempo desse que o Senhor nos leva a lugares que você pensa lá, ah, Senhor, minha família lá em Esmeralda. Muitos já são cristãos, mas tem muitos que conhecem, mas ainda não o servem. Então eu preciso de observar o pastor com a família dele, Itabira, da mesma forma. É nos posicionarmos aqui, né, para entender também o ID do Senhor e alcançar aqueles que o Senhor tem para o reino da glória, não para nós, é para o Senhor, é para acrescentar no reino do Senhor. E a nossa casa, eu sempre profetizo, louvo a Deus, porque minha família toda, meus netos, meus netinhos de coração, tem uma aí, ó, rodando, estão servindo ao Senhor. E que assim seja na família de vocês, que vocês também possam contemplar. Não brinque, gente. A Europa é muito triste. Eu contemplei algumas coisas lá, principalmente numa das cidades grandes lá de Espanha, que me entristeceu muito. Sabe, a gente não pode falar muita coisa, né? Mas eu vi coisas acontecendo com jovens, com meninas lindas, com meninos lindos, que entristece o nosso coração. Entristece o nosso coração. O nosso país é um país lindo, tem ganhado muito aí nas mídias, na criminalidade. As crianças vivendo realidades muito tristes nos aglomerados. Nós precisamos de orar. Nós precisamos de clamar ao Senhor pela nossa nação também. É muito triste você estar fora e ter os olhos para a sua nação e ver o que está acontecendo aqui. Tem estados que você olha e fala, Deus tem misericórdia. Lá é uma forma que está acontecendo, que o reino das trevas está imperando. Aqui na nossa nação é um reino das trevas de destruição familiar, destruição dos nossos jovens, destruição das crianças, destruição de pais, destruição de família. Então é tempo de nós, quanto igreja, nos posicionarmos diante da nossa vizinhança. Lá na rua é muito engraçado, que tem umas turminhas que cresceu, né, amor? Eram tudo pititico quando nós chegamos lá. E hoje já são rapazes. E eles ficavam assim, ô pastor, o pastor chegou, ô pastor. Desse jeito, né, amor? E hoje, para a honra e glória do Senhor, estão todos na igreja. A Dani esteve até ministrando lá, foi convidada para ministrar numa das igrejas que eles congregam. É testemunhar, irmãos. Que o nosso lar seja um lar, uma casa de paz. Que possamos ser Josué e Caleb dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa o Senhor tem nos dado maná. Dentro da nossa casa o Senhor tem nos suprido as nossas necessidades, dos nossos. Sentar à nossa mesa junto com os nossos. Ter tempo de mesa, gente. A mesa cura. Como esse tempo... Lá em casa a gente já tem esse hábito, né, amor? Mas como esse tempo ali... Sentada à mesa ali com o Caio, com a Isa, Danielzinho, com o Lucas. O Lucas fazia assim, gostava de sentar do meu lado, pastor. Aí sentava, só que era para comer meu arroz. Doida com arroz. Boela Betinha, me dá arroz e macarrão. Doida com arroz e macarrão. Mas ali é tempo assim porque a gente vai gerando memórias na cabeça das crianças. A gente vai gerando compartilhamento. Na mesa é o lugar que você fala algo que está te doendo tanto e você compartilha ali. E o Senhor vem através de uma palavra dos seus entes queridos ali à mesa e te traz refrigério. Para finalizar, eu quero dar um testemunho que mexeu muito comigo. O pastor nós conhecemos uma família em Espanha um ano passado. E esta família, muito lindinha, né, amor? É o Ernesto... Ernesto. A esposa dele é Shirley. Shirley e as duas crianças, gente, são músicos. Os filhos deles são músicos, coisa mais linda. E eles foram nos visitar na casa da mãe do Caio ano passado. E nós sentamos ali, nós conversamos muito. E eles falaram a questão que eles, na época antes da Covid, eles congregavam em uma igreja muito boa.
E com a entrada da Covid, o pastor era latino, e de repente o pastor veio embora e deixou a igreja à mercê. E ali eles não estavam congregando, lá, o ano passado. E esse ano o pastor está assim: Beth, eu não tenho mais o telefone do Nestor. Porque, não, era Newton. Ele falava, é Newton. Eu falei, não é Newton. O nome dele não é Newton. E um dia, antes de viajarmos, a gente estava voltando da igreja. Quem já foi na minha casa sabe que tem um morrinho lá assim, né? Eu falei, amor, o nome do homem não é Newton, é Nestor. Deus trouxe a minha memória. Aí eu falei com ele, procura o telefone do Nestor. Aí ele, Beth, eu não achei, eu acho que apagou o telefone do Newton. Eu falei, gente, mas não é Newton. Aí eu fiquei na minha. Não achou, pode ter mudado. Bom, aí nós ficamos esse tempo todo lá em Espanha, cuidando da família e tudo. E um dia eu falei assim, amor, já para vir embora já. Amor, me presta seu telefone. Aí eu tô lá. Falei, amor, mas quando você põe identificação, você não pôs, tipo assim, um nome, como assim, Madrid, alguma coisa, nem identificando. Ele falou, não pus. Aí eu, Nestor, achei o telefone do moço. Aí ele manda a mensagem, o Nestor convida para ele estar lá. Eu não estava fazendo visita, gente, eu só fui nessa viagem lá pregar, porque eu estava ajudando e o bebezinho estava muito novo. Então o pastor foi à casa de Nestor. Foi conversar e no final da noite ele trouxe o pastor. E ali nós sentamos na mesa com a Isabela, a gente conversando. E ele falou comigo assim, pastora, muito obrigada pela palavra profética que você semeou na minha vida. Eu olhei para ele e falei assim, nem lembro o que eu falei com aquele homem. E ele falou assim, a nossa vida foi transformada. Hoje eles estão congregando, os meninos estão congregando, eles estão servindo ao Senhor. E ele falou assim, pastora, 10 anos que eu vivi aqui, eu não vivi o que eu estou vivendo em 1 ano. Não foi, amor? Então assim, é você estar em lugares e profetizar a vida do Senhor. Eu não sei, gente, diante de Deus, nem passa, mas também não perguntei, porque o que o Senhor mandou falar, já estava cumprindo a promessa que saiu, né, que eu fui usada pelo Senhor, porque quem sou eu se não ser usada pelo Senhor? Isso alegrou meu coração. E ali ele compartilhou muita coisa com o pastor, a alegria de rever o pastor. E assim foi também lá em Luxemburgo, quando nós encontramos com os pastores, a Gabi e o Arlen, são pastores lindos, de Deus demais. E ali nós levamos refrigério ao coração desses pastores. Porque a vida do migrante não é fácil. Não é fácil. Mas, quando ele se posiciona, assim também como Josué e Caleb, o Senhor honra a vida das pessoas. E hoje eu falo, Senhor, muito obrigada pela oportunidade que eu tive, as poucas oportunidades, de sentar à mesa com os amigos do Caio, a gente compartilhar, de ter ido onde o Senhor me levou. E ter anunciado as boas novas de salvação. De levar uma palavra de amor e um abraço àqueles latinos e brasileiros que estão 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos sem ver a família. Porque uma coisa é você ver assim, na tela. A outra coisa é você abraçar. Eu gosto muito de abraçar. Desde a minha época de empresa, irmãos. Mas enfim, se você hoje está passando por uma descrença, para um momento de descrença diante de uma situação que você esteja passando, seja familiar, seja no trabalho, eu não sei a sua causa que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei se você está passando por um período de tempestade. Eu não sei qual é a estação que você está passando na sua vida. Eu sei a minha, eu coloco diante do Senhor os meus sonhos, os meus anseios, as minhas aflições, porque eu sei que eu tenho promessa. O Senhor tem promessa sobre a minha vida, e se eu não ver todas cumprir, a minha família, meus filhos, minha descendência, meu esposo há de ver, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Não desista, não desanima, não perca a fé. Ainda que a videira não floresça, todavia eu estou cuidando de você. Ainda que falte na sua despensa, o
nossos filhos. E muitas vezes o mundo tem levado os nossos filhos. Temos orado constantemente com o Ministério Débora pelos nossos filhos, pela nossa descendência. Eu oro pelos meus netos, para que eles não se percam. Oro para as minhas filhas, para Deus dar elas sabedoria, para instruir meus netos no caminho do Senhor. Oro pelos meus irmãos aqui, pelos seus filhos, pela sua casa, pedindo a Deus, Deus guarda os nossos jovens, nossos juniores, nossos adolescentes, que na caminhada da vida, após experimentar tantas coisas, tantos milagres do Senhor, eles não sejam como aqueles homens ali, que viram coisas boas, mas o que era mais ruim, na mente deles, eles falaram, não dá. Nós não queremos ir, inflamou aquele povo. Mas o Senhor levantou dois que falou, nós iremos. Ei, pare, nós vamos avante, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Lute por você. Lute pela sua vida, lute pelos seus filhos, para estarem na presença do Senhor. Veja as promessas e creia. E ali aquele povo foi, numa palavra, numa ordem do Senhor e na autoridade daqueles homens ali, e conquistaram Canaã. Eu não sei qual é a sua Canaã, mas você há de conquistar em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor nos momentos difíceis e fala, Senhor, eu quero enxergar com os teus olhos a minha vitória, Senhor. E dá os meus olhos da fé, que eu quero enxergar aquilo que o Senhor tem para concretizar na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, na minha casa, os jovens, né? Na vida dos meus pais, em nome de Jesus. Aí é um pouquinho, né? Aquele, ó. É esse aqui, ele foi levar o Washington, ele deve ter andado, gente, porque o Washington, para chegar na casa dele, pegou um ônibus, andou quase 2 horas, depois ainda pegou o metrô, pegou o metro para chegar onde ele morava. E para voltar para casa, para o Washington voltar, gente, não tinha metro, não tinha ônibus. Ele falou, não, pastor, eu vou te levar. Porque o Caio estava em Madrid. Como o Washington falou, não, gente, eu preciso de conversar. Eu preciso de conversar com ele. E eu vou dar um jeito de ir embora. Aí o Caio precisou voltar, porque ele estava numa obra trabalhando. E aí ele se dispôs, ele ia pegar serviço meia-noite. Ele se dispôs a ir lá na Isabela, andou uns 40 minutos, 1 hora de carro, para voltar em casa e depois ir para o trabalho. Ele é um servo do Senhor, porque ele serviu o pastor. Tem umas mensagens dele aí que o pastor gravou, da gratidão que ele tem pela Ibe Filho. Ele falou, eu sei que aquele povo tem orado para a Espanha, e quando ora para a Espanha está orando por mim. E pode dizer aquele povo que hoje eu sou o que sou, foi devido a esta oração que esta igreja tem feito por nós constantemente. Não desanime, permaneça orando por nós, porque o Senhor vai continuar agindo. É um Caleb, é um Josué naquela nação. Porque tem tudo que olha, dá para desanimar. Mas ele está olhando com os olhos da fé. E a Ibe Filho tem olhado com os olhos da fé. Ore pela Gabi e o Arley. Esses pastores, pastor Elias, são brasileiros que estão levando a palavra do Senhor. Em Bélgica, na Suíça, a igreja está crescendo em célula lá, gente, mas só que é nas nações. Eles já estão com uma célula lá nos Estados Unidos. Eles estão crescendo em célula, entrando nas casas, transformando
pelo poder do Evangelho, as famílias. E eles pedem oração, porque não é fácil. Europa não é fácil. Amém? Aí o pastor pôs ali as fotinhas, né? Esses meninos tocam demais, gente. Glória a Deus que agora eles estão congregando. Os meninos se adaptaram bem. Estão desenvolvendo o ministério deles. Eles estão na Salém. Uma igreja muito forte lá em Madrid. Glória a Deus por esta família. Obrigada, Senhor, pela regeneração. Obrigada, Senhor, pela oração de vocês. Porque a gente tem que dar testemunho, irmãos. Porque às vezes vocês estão aqui orando, vocês falam, gente, nada pode estar acontecendo. Está acontecendo sim. Amém? E ó, tem Santiago que o pastor teve lá, pastor Miguel, gente. Eu acho que depois nós vai pôr a foto. Eu não conheci pessoalmente. O pastor Eduardo também. Precisamos, gente. Onde a gente não consegue ir, as nossas orações vão. Aonde a nossa igreja não pode ir todos. Mas o nosso dinheiro, gente, é o nosso dinheiro. Pode ajudar esses missionários. Pastor Eduardo é brasileiro, né, amor? Depois o pastor vai falar. Passou por uma luta muito grande com a esposa, com a saúde da esposa, mas está lá prevalecendo. Ele está enxergando com os olhos da fé. E minha alegria maior é de saber que o pastor Miguel é um espanhol que converteu a Jesus Cristo e hoje está pastoreando uma igreja. Vocês não sabem o valor disso naquela nação. Então vamos continuar orando. Para que a obra do Senhor continue sendo realizada. Amém? Vamos ficar de pé. Agradeço a oportunidade. Nunca, irmãos, em nome de Jesus, a partir de hoje, se alguma situação você diz vai ser impossível, não diga isso. Eu te pergunto, que lado que você prefere estar? Dos que dizem que é impossível ou do lado dos que creem nas promessas como Josué e Caleb? É esta pergunta que eu deixo para vocês nesta manhã. Não deixe que nada venha mudar suas perspectivas das promessas que vêm do céu para a sua vida. Não se mova, irmãos, pela circunstância que seus olhos naturais estão vendo. Veja com seus olhos espirituais e exerça a sua fé. Eu creio. Está difícil? Eu creio. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, porque eu estou vendo não com os meus olhos naturais, como aqueles 10 espias, mas eu estou vendo com os meus olhos espirituais, assim como foi com Josué e Caleb. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu sei como eu cheguei, eu sei das minhas condições. E eu vou fazer um apelo, se você quiser receber uma oração nesta manhã, se você não se importar de vir à frente, nós vamos estar orando para que esta fé, em nome de Jesus, o nosso Deus e Pai, possa se aumentar dia após dia, para que aquilo que você tem buscado, às vezes está entristecido e até descrente, duvidoso, porque já passou tanto tempo e você tem orado e nada acontece. Mas eu queria, juntamente com os pastores, orar por você, para que esta chama seja reavivada em seu coração. E a partir de hoje você vai falar, Senhor, eu vejo com meus olhos da fé. Eu não vou duvidar, eu vou crer. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar profetizando, eu não vou murmurar, eu vou continuar, eu vou caminhando na tua presença, porque é o Senhor que está diante de mim, e é o Senhor que vai vencer por mim. Amém? Eu queria que os pastores ungissem, orassem. E para vocês aqui na frente, eu tenho uma palavra para vocês nesta manhã. Ori canta lá, anda lá, a sua visão natural
Guarde isso. Não determina o que Deus tem para vocês. A sua visão natural não pode ofuscar a promessa que o Senhor tem para sua casa. O Senhor tem colhido todas as suas lágrimas. E Ele quer que você permaneça de pé. Que seja fortalecida pelo Senhor, querida. Seja fortalecida pelo Senhor diante desta batalha. Ela vai ter fim. Ela vai ter fim. Continue profetizando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A sua descendência vai ser bênção. Oh Deus, fortaleça a tua filha, traz um renovo.
Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa visão natural não determina a conquista que Deus nos promete. Para finalizar, eu quero ler aqui. E depois eu queria ver se a Mimi consegue cantar esta canção para a gente finalizar, viu? Está lá em Abacuque 3, a partir do versículo 17. Presta bastante atenção. Principalmente vocês que vieram aqui à frente. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação. Aleluia! O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Faz-me andar elevadamente, não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, porque todavia eu me alegrarei, todavia eu serei fortalecido pelo Senhor e alcançarei e conquistarei a minha vitória, as minhas promessas, em nome de Jesus Cristo. Luciano, canta aqui. Ainda que e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me começa a se alegrar hoje. Aleluia, aleluia. E você que está nos ouvindo aí, que você faça desta canção a sua oração nesta manhã. Seja como Josué e Caleb. Olhe com os olhos da fé, que você vai conquistar. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e deseja fazê-lo nesta manhã, você que está nos assistindo pode nos mandar uma mensagem. Nós vamos estar respondendo a você. E a vocês aqui nesta manhã, tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? Amém. Todos nós estamos na presença do Pai, servindo ao Senhor e cantando, que mesmo em meio às dificuldades nós vamos nos alegrar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quando os seus lábios não conseguir fazer uma oração diante do Senhor, liga uma canção, põe uma canção e faça da canção a sua oração. Entra no seu quarto de guerra e louve com alegria ao Senhor. Amém? Pastor Ailton, pastora Débora, Luciano.
Deus abençoe. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E é uma alegria estar de volta, com o coração dividido. Um pedacinho lá em Toledo, um pedacinho em São Paulo e um pedaço aqui. Amém? E agradeço as orações por este tempo que estivemos ausentes, que eu sei que vocês oraram por nós. Vocês choraram por nós. Oi? Sim. Sim, eles sabem a importância deles, o carinho que temos, né, pastor? Tem que fazer assim. E eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor, não enaltecendo eles quanto homem, como eles serviram primeiramente a Deus e depois a igreja com destreza, com amor e com carinho. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa retribuir 100%, 200%, 1000%. Tudo que vocês fizeram pelas ovelhas que não são nossas, são ovelhas do pastoreio de Jesus Cristo. Vocês não pastoreou para o pastor Washington nem para a pastora Beth. Vocês pastorearam para Jesus Cristo. Porque este povo é um povo lindo e que vai morar no céu. Amém?